Graça e paz, meu irmão, minha irmã, quero cumprimentar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto, a nossa escola dominical, perdão, que você esteja preparado aí. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, quero cumprimentar a todos. Vai pegando aí seu caderno, sua Bíblia. Só transmitindo aqui rapidamente para os grupos da igreja. Já começarmos, iniciarmos aqui o nosso escola dominical. Deixa eu colocar aqui. Sejam todos bem-vindos. Estou só passando aqui nos grupos da igreja para que a gente consiga já ter a escola dominical. Amém. Como eu sempre falo, irmãos e irmãs, vai pegando sua Bíblia, seu caderno, sua caneta para você fazer as anotações necessárias. E vai abrindo já sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Tema de hoje da nossa lição, um tema muito importante a gente analisar, viver com fé e razão. Será que é possível? Será que realmente nós conseguimos fazer esse balanço entre razão e fé? Deixa eu cumprimentar. Sil, graça e paz, minha amada irmã, tudo bem? Bom dia. Que bom que você está aqui com a gente, Sil. Valzinha também. Valzinha, bom dia. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando aí, vai deixando aí sua saudação. Vai pegando aí livro de 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo. Desculpa, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos ler aqui do versículo 12 até o versículo 25, do 12 ao 25. Hoje nós vamos ter essa palavra, hoje nós vamos ter esse estudo, 1 Coríntios 14, do 12 ao 25, baseado, vamos usar bastante, meus irmãos e minhas irmãs, o sermão de Wesley, número 70, se você tiver interesse, você pode ir lá no site da Igreja Metodista, acho que é igrejametodista.org.br, e lá a Igreja Metodista disponibiliza todos os sermões de Wesley escritos, Esse que nós vamos estudar um pouquinho está lá no sermão 70, sermão de número 70, tem como título, que Wesley coloca aqui, o caso da razão imparcialmente considerada, E nós vamos ver que interessante isso, refletirmos um pouquinho segundo, o que o Wesley ali nos diz, Graça e paz, Pedrão, bom dia, meu irmão. Bom estar vocês aqui, que bom. Vamos começar, meu irmão, quero orar com você. Feche os teus olhos aí onde você estiver, em nome de Jesus, Pai. Nós te rendemos graça, Senhor, por este tempo. Nós queremos te agradecer, Senhor, Pai amado, pela noite que tivemos, ó Pai amado. Nós te agradecemos, Senhor, Pai amado, porque o Senhor é o nosso sustento. O Senhor, Pai amado, é o nosso socorro, Pai, no dia da angústia, Pai amado. No tempo de aflição, Pai amado, Tu és o nosso bálsamo, Senhor. E nós te glorificamos, ó Pai. Assim, Pai amado, como mais uma vez, ó Pai, nós pedimos, Senhor, que Tu sejas o nosso sustento, Pai, nesse tempo, Deus. Um tempo, Pai amado, em que nos solidarizamos, Pai, com a Sil, com o Pedro, Pai amado, com o Augusto, Pai amado, nós queremos pedir, Espírito Santo de Deus, Pai, como temos feito em todas as nossas programações, orando para consolar e fortalecer esta família que nós amamos tanto, Pai. Senhor, compete a nós agora, Senhor, estudarmos a Tua palavra e que, em nome de Jesus, devido à minha limitação, Senhor, pouco eu posso acrescentar. Por isso pedimos, como diz Tiago, Senhor, sem duvidar que o Senhor é capaz de nos derramar agora a sabedoria que vem dos céus, ó Pai.
Sabedoria esta, Pai amado, que pode gerar em nós uma mudança, uma transformação de enxergar e de viver a vida através da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, sem demora, Tu és a razão de estarmos aqui, Pai amado, Tu és a razão do nosso estudo. E se não quiseres, se não Te revelares, ó Pai amado, não vamos conseguir, Pai, alcançar o nosso objetivo. Por isso, Senhor, tenha graça e misericórdia do Teu povo. Nós queremos Te conhecer mais, nós queremos ser transformados, nós queremos, ó Pai, viver a plena realidade, Pai amado, daquilo que nos está reservado, Deus, de conhecê-lo, Pai amado, como Tu verdadeiramente és, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 12, né, até o versículo 25. Amém? Até o versículo, acho que eu pulei um versículo aqui, igreja, deixa eu ver, peraí. Eu pulei. É do 12 ao 25, tá certo. 1 Coríntios, do 12 ao 25. Vamos ler comigo, igreja? Onde você estiver aí, pega a sua Bíblia aí, leia comigo. 1 Coríntios 14, versículo 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Né? É importante você até se puder gravar isso, riscar aí, né, na tua Bíblia essa parte, né, esse texto, porque isso é fundamental para a compreensão onde o apóstolo Paulo quer conduzir a igreja de Coríntios e consequentemente a nós, tá bom? Então esse versículo é fundamental. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém? Depois da oração de agradecimento que você fez, porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras, né, em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Porque na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Um adendo aí, tá, meu irmão? Se você quiser marcar esse texto que o apóstolo Paulo cita, tá no livro lá de Isaías, Isaías capítulo 28, versículo 11, tá? Esse texto aí que ele cita, ele está citando Isaías. Depois continua comigo lá no versículo 22. Né? Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que eles têm no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Amém? Esse é um texto, é um tema muito próprio para o dia de hoje, né, meus irmãos? Hoje nós estamos celebrando na Igreja Metodista 138 anos, posso estar errado alguns anos aí, né, de escola dominical, meu irmão. E é com muita alegria que nós vamos trazer esse texto, né, essa aula de hoje, porque fala muito sobre o que é a escola dominical.
né? Eu tenho dito que a escola dominical é a escola que nos ensina, né, a viver a vida cristã, né? A olhar para as Escrituras e colocar em prática aquilo que nós temos estudado, né? Então, assim, eu costumo dizer que cada um tem a sua importância, né? A importância do culto é fundamental para louvarmos a Deus, e Deus, pela sua graça e misericórdia, fala conosco. Mas a escola dominical é o momento que nós temos realmente de colocar a nossa vida, né, à luz das Escrituras e dizer assim, poxa, eu preciso, né, eu tenho que mudar algo, porque assim diz as Escrituras, é um tempo melhor, de maior ensino, né, que nós temos para a nossa vida. Por isso, né, hoje é um dia muito especial e nós queremos tratar sobre isso que tem incomodado, né, em especial a vida de muitos pastores. Não posso dizer que sou só eu, né, quando nós temos, e certa vez eu disse isso, né, para a liderança da igreja, que muitas igrejas têm sido edificadas sobre os dons, né, e não sobre o entendimento. E isso é uma crítica que eu faço, porque assim, o dom, né, ele é para edificação do corpo de Cristo presente. Mas a igreja não pode estar alicerçada sobre os dons, a igreja deve estar alicerçada sobre a palavra de Deus, né? Sobre aquilo que a palavra de Deus nos revela. E a partir daí, nós termos a consciência, usarmos a razão para pôr em prática aquilo que ela nos diz, né? Então é importante a gente ter essa dimensão. Se eu pudesse fazer uma pergunta para você hoje, meu irmão e minha irmã, eu diria assim para vocês, diante desse texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 14, eu estou vendo que está chegando muita gente aí, tá? 1 Coríntios 14, do versículo 12 até o 25. Eu queria perguntar o seguinte para você. O que acontece quando uma pessoa racional despreza a fé? O que acontece? O que você acha que acontece quando uma pessoa... Vou tentar simplificar. O que acontece com uma pessoa que ela só anda pela razão, né, pela sua forma de pensar, ao invés da fé? O que você acha que pode acontecer? O que pode gerar nela? Se você puder aí escrever para mim, meu irmão, escreve aí o que você acha que acontece com a pessoa, né, que tende a andar somente pela fé, pela razão, desculpa, e abandonar a fé. O que você acha que acontece com ela? Tá? Participa comigo aí, escreve aí, né? De novo, saudar a Sil, a Valzinha, o Pedro, a Rô que tá aí, a Jaque, né? Sejam todos bem-vindos, graça e paz. Participa comigo aí, tá? O seu Hernani. O que você acha que acontece com uma pessoa que ignora a fé e vive apenas pela razão? Como é que você enxerga essa pessoa? O que essa pessoa pode... o que pode acontecer com a vida dessa pessoa, tá? Vou deixar uma outra pergunta para você escrever aqui enquanto a gente entra nesse estudo também, tá bom? O que acontece, ao mesmo tempo, com uma pessoa que despreza a razão e vive somente pela fé? Né? O que acontece com a pessoa que despreza a razão e vive somente pela fé? Então eu estou fazendo aqui um paralelo com as duas coisas, né? Uma que despreza a fé e vive só pela razão, né? E a outra que vive só pela fé, uma que vive só pela razão e despreza a fé, e a outra que vive só pela razão, pela fé e despreza a razão. Ó, já tem aqui, a Sil já colocou, ó, uma hora desanima, perfeito, perfeito. Né? Se a gente vive só pela razão e despreza a fé, né, Sil? A gente acaba de uma hora para outra desanimando. Perfeito. Né? O que você acha aí, meu irmão? Nesse paralelo aí que eu estou, né, dessa introdução do que o apóstolo Paulo está nos dizendo aí. Vai escrevendo aí o que você acha aí. Eu vou lendo conforme os comentários vão chegando. A paz, Sr. Hernani, seja bem-vindo. Né? Irmãos, na vida cristã, nós podemos encontrar caminhos, né, para a convivência, né, entre a fé e a razão, né, visando sempre a glória de Deus e o cumprimento da missão. Né, existe aqui um conceito, né, existe aqui muitas vezes até teologias que vão priorizar um ou outro. Né? Em especial hoje no tempo que nós vivemos, né, certas denominações têm preservado tão e somente a questão da fé e desprezado a razão. Né? Conhecendo as orientações, igreja, do apóstolo Paulo, né, que ele faz à igreja em Coríntios, né, que nós acabamos de ler o texto, e também analisando o sermão 70 de Wesley, como eu disse no início, se você quiser depois ler esse sermão, está lá no site da Igreja Metodista, né, o sermão ao qual ele mesmo intitulou como Caso da Razão Imparcialmente Considerada,
né, nós vamos refletir nessa lição sobre a importância de não desprezar a razão em relação à fé e nem desprezar a fé em relação à razão. Vamos ver que o que o apóstolo Paulo aqui está nos querendo levar a entender é de que um pode sim andar com o outro, né, sem confrontar, sem que haja uma perda, né, para nenhum dos dois lados, né? Seu Hernani, tem que orar pela esta pessoa. Eu não entendi muito bem, seu Hernani. Se o senhor puder depois complementar, fica melhor. Assim, é preciso ter equilíbrio. Deus nos deu razão para, através da fé, tenhamos uma vida cristã inteligente e equilibrada. Perfeita. Não dá spoiler não, Sil. Dá spoiler não. Mas perfeito, é isso aí. Né? Paulo estabeleceu, para vocês terem uma ideia, aquele contexto que a gente sempre dá aqui para vocês entenderem mais as escrituras. Né? Paulo estabeleceu a igreja de Coríntio, gente, por volta do ano 50, 51 depois de Cristo, ou seja, depois de uns 20 anos, um pouco menos, né, da ascensão de Cristo, né, da vida da onde Cristo morreu e ressuscitou. Né? Depois de quase 20 anos, o apóstolo Paulo funda a igreja ali em Coríntios, naquilo que nós chamamos da sua segunda viagem missionária. Né? Teve a primeira, onde ele rodou diversos lugares, e no segundo lugar ele para ali em Coríntios, né, que fica ali na Grécia Antiga. Né? E olha que interessante, o texto vai nos dizer, né, se você procurar lá em Atos dos Apóstolos 17, o texto vai nos dizer que ele permaneceu ali em Coríntios durante 18 meses, irmãos. 1 ano e meio o apóstolo Paulo esteve com aquela igreja, né, alicerçando, ali construindo, né, aquela igreja. Você pode falar, pastor, então essas cartas elas foram escritas, né, quando o apóstolo Paulo estava lá? Não, justamente nós falamos que são cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, porque assim, ele estruturou a igreja, ele formou a igreja, e quando ele saiu de lá, né, começou a degringolar as coisas. Então chegava notícia para eles dizendo, olha, os coríntios estão tendo problema lá de moralidade sexual. Aí o apóstolo Paulo vem e escreve, irmãos, como outrora antes disse pessoalmente a vocês, né, não deveis andar mais como o mundo. E aí ele mandava aquela carta e enviava para os coríntios, né, para eles que recebessem ali como se eles estivessem pessoalmente, né. Então foi no ano 50 e 51, o apóstolo Paulo permanece lá por volta de 18 meses, né, naquela região ali. A igreja era formada, gente, olha que interessante, né, majoritariamente por pessoas pobres e escravas. Né? A cidade de Coríntio, para você ter uma ideia, era uma das maiores do Império Romano. Né? Era uma das maiores cidades que o Império Romano havia conquistado, né? Mas era predominantemente, né, pessoas pobres e escravas ali que viviam por ali. É lógico que tinha também a alta casta, né, óbvio, onde quando nós falamos que existem pobres e escravos, consequentemente você vai entender também que existiam aqueles que usurpavam dessa situação, né? Então, os ricos, né, que eram minoria e que dominavam grande parte daquela população, né? Porém, após a sua partida, o apóstolo Paulo ele continuou a ser zeloso pela igreja, né, como eu expliquei agora, através dessas cartas, né, dos problemas que chegavam para ele, e ele enviava essas cartas. A igreja de Coríntios, vivia diversos problemas. Né? Olha que interessante isso. Talvez você que esteja nos assistindo diga assim, a minha igreja tem problema. Olha a igreja de Coríntios. Né? Eu quero que essa palavra hoje toque no seu coração. No primeiro capítulo de Coríntios, está lá capítulo 1, versículo 10 a 12, nós vamos ver que a igreja estava dividida. Existia partidarismo. Lembra daquele texto que a gente tanto fala, né, que diz assim, uns dizem que é de Apolo, outros de Paulo, outros de Cristo, né? A igreja estava dividida. Se você pular para o capítulo 5, você vai ver, meu irmão, que no seio da igreja entrou, né, a questão do incesto. Irmão, olha que coisa terrível, né, que estava ali acontecendo dentro da igreja de Coríntios, nesse processo. Vamos continuar aqui. Lá no capítulo 6, ele vai mostrar para nós que estava acontecendo processos em tribunais comuns entre os irmãos da fé. Que o apóstolo Paulo pega pesado, né? Ele diz assim, irmãos, você não pode procurar o teu irmão e resolver com ele, precisa levar ao não crente esse problema, né? Vai lembrando esses textos, né? Depois, um pouquinho depois, no mesmo capítulo 6, né, ele vai advertir os coríntios sobre a falta de compromisso, né, que eles tinham para com o evangelho, para com Cristo e para com os outros, né? Não para por aí não. No capítulo 8, se você pular, o tema do capítulo 8 vai ser os conflitos, né, entre aqueles que se achavam fortes e fracos,
Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer lá, olha, porque Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, né? Porque Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Porque existia aquela rivalidade entre aqueles que estavam se achando fortes na fé, cheios de dons, né? E aqueles que estavam iniciando, que se sentiam fracos, né? Capítulo 11... nós vamos ver lá a questão da reivindicação das mulheres gregas, lembra? Olha, elas estão tendo problemas aqui porque acham que não estão servindo. Né? Irmãos, é problema dar com pau. Né? Depois a gente fala assim, não, a igreja primitiva era a igreja ideal. E era, irmãos, e era mesmo, é aquela nosso ideal. Né? Mas até na igreja ideal existe problemas, né? Como nós ministramos no domingo passado. Se você não viu a pregação do domingo passado, volta lá que a gente falou muito sobre isso. Né? E mesmo assim... o apóstolo Paulo, Cristo, Deus, coloca textos e mais textos na Bíblia aí para que a gente viva em comunhão. Né? Que mais? Olha só que interessante. Lá no capítulo 11, né, ele vai falar sobre as incoerências na celebração da ceia. Lembra que ele critica o povo falando assim, olha, vocês estão vindo só para beber, né, ou então só para comer. Né? Então que não seja assim que você coma na tua casa, que você beba na tua casa, né? Lá no capítulo 15, para quase terminar então o 1 Coríntios, né? Ele vai falar sobre a dúvida que o povo de Corinto estava tendo em relação à ressurreição dos mortos, né? O apóstolo Paulo vai dizer assim, irmãos, se nós não cremos na ressurreição dos mortos, então em vão é nossa fé, né? Porque nós não podemos crer então que Cristo ressuscitou. Né? Então olha que interessante isso, e quantos problemas são gerados ali, né, no seio daquela igreja, e o apóstolo Paulo ele vai confrontar cada uma delas, né? Aparentemente, igreja, independente de todos esses problemas, presta atenção nisso, junto a todos esses problemas, aparentemente era uma igreja que possuía muitos dons. Era uma igreja que mesmo assim, diante de tantos problemas, tinha dons. Você está entendendo? Por isso que quando o pastor fala que uma igreja não pode ser, né, ter o seu alicerce sobre os dons, porque esse tipo de situação que o apóstolo Paulo se viu tendo que combater, era porque assim, eu tenho dom, né, e eu exerço então aquilo que eu bem entendo na igreja, porque eu tenho dom. Né, faço o que eu quiser, penso do jeito que eu quiser e ajo do jeito que eu quiser na igreja. Né? Por isso, irmãos e irmãs, a igreja ela tem que ser edificada sobre a palavra de Deus e sobre o caráter cristão. Né? Cristo quer tratar o nosso caráter. O dom é dado de graça, o dom é derramado sobre nós como o Espírito desejar a todos, né? Sem exceção. Então, assim, o que mais prevalece na vida, e se a gente ler o livro de Coríntios inteiro, você vai perceber que o apóstolo Paulo vai falar a importância do caráter santo dos irmãos, né, superiores à questão dos dons, tá bom? Então, igreja, olha o tanto de problema que tinha, mas aparentemente era uma igreja que possuía muitos dons, né? Mas faziam pouco uso da razão e do discernimento, né, no uso deles. O que atrapalhava aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer que era a edificação, né, do corpo de Cristo. Os dons espirituais, igreja, deveriam ser utilizados com sabedoria para promover a edificação, que é essa a finalidade dela. Não é para se mostrar, não é para sabinar, não, é para edificar o corpo. Para isso, falar em outras línguas deveria vir acompanhado da interpretação. Você pode ler lá 1 Coríntios 14, 13. 1 Coríntios 14, 13, está o texto lá. Paulo orienta a orar com o Espírito, mas também orar com a mente. Nós acabamos de ler isso aqui, versículos 14 e 15, visando a edificação da igreja como um todo. Em outras palavras, igreja, aquela igreja de Coríntios precisava aprender a viver, né, a razão com a fé, com a expressão da sua fé. Combinar os dois num misto necessário para que eles conseguissem atingir, né, uma vida cristã sábia e abençoada. Né? O apóstolo prefere a edificação da igreja à exposição de seus próprios dons e de sua espiritualidade. Olha que forte isso, meu irmão. Você que diz assim, eu não concordo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas onde ninguém entenderá o que eu vou falar. Forte isso, né? Tá lá no versículos 18 e 19.
Né? O apóstolo Paulo desejava que os cristãos e cristãs da igreja de Corinto entendessem a relação entre a fé e a razão, para que por meio dessa compreensão eles pudessem crescer não só nas experiências espirituais, mas também no entendimento. E termina a parte que nós lemos lá no versículo 25, ele dizendo assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam meninos, né? Sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Sejam pessoas maduras. Amém? Você está entendendo? Está compreendendo aí onde o apóstolo Paulo quer nos levar? Deixa eu ler aqui alguns comentários. A Sil escreveu aqui: é preciso ter equilíbrio. Deus nos deu razão para... Ah, já li esse, né, Sil? Verdade. A paz de Jesus não adquire sabedoria. Amém, dona Léo? Para a resposta 1, o Ninho colocou assim, ó: a pessoa vive crítica. Exatamente. Né? Não conhece, não consegue acessar a misericórdia nem a graça, né, o Ninho? E na resposta 2, que nós colocamos, a pessoa vive otimista. Otimista em que sentido, Ninho? Tenta descrever um pouquinho mais. Né? A pergunta que eu fiz, meu irmão, para você participar conosco é o seguinte, né? Na primeira hipótese, como que vive uma pessoa que só vive pela razão sem a fé? Né? E a pergunta 2 é: como que a pessoa vive, né, só com a fé sem a razão? Como é que você acha que é o estilo de vida dessa pessoa aí, né? Que você consegue compreender aí, né? Porque a 2, Ninho, eu não entendo, eu posso não estar entendendo direito, tá? Completa aí, nos ajude aí também, tá, gente? A gente está aqui na Escola Dominical para você participar mesmo. Né? Então a pessoa que vive só pela fé, né, e não com a razão, ela vive otimista? É isso? Deixa eu ver se eu entendi. Vamos continuar enquanto o Ninho vai escrevendo aí. Você também escreve como é que você acha, tá? Irmãos, em nossos dias, né, existem pessoas com boas intenções que valorizam a fé sem levar muito em conta o uso da razão. Por isso acabam enveredando, né, pelo caminho do escândalo e do fanatismo. Você já deve ter visto isso. E este é o grande perigo. Né? Ajudando um pouco mais nessas duas perguntas que eu fiz para você, esse é o grande perigo de andar com um ou com outro, né? Abandonando um e abandonando o outro. Quando a pessoa ela tende a viver uma vida só racional, né? Eu concordo plenamente com a Silvia, né? Ela não só perde o desânimo, como ela também vira uma pessoa extremamente sem fé. Né? Porque se a gente for estudar, pega algumas escolas dominicais atrás que nós falamos sobre a questão da fé, né? E nós vimos que fé é literalmente você acreditar naquilo que ainda não está feito, mas você tem plena convicção, diz lá Romanos, né? Plena convicção das coisas que não são, como se elas já existissem. Né? Então a fé se faz necessário em crermos, ter uma fé direcionada corretamente, em crer em Deus, em crer, sabe, verdadeiramente que Deus é capaz de realizar todas as coisas. E a pessoa que é racional, ela só consegue compreender a partir do momento que a lógica dela consegue compreender. Então, aquilo que eu consigo entender, isso eu acredito. E nós sabemos pela vida cristã que não dá para viver desse jeito, amém? Irmãos, tem coisas que acontecem, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, há milagres que acontecem que não se explicam. Né? Se vive, milagre não se explica, milagre se vive. Né? Então, assim, é nesse sentido que até as pessoas que vivem de uma forma apenas racional não conseguem jamais compreender a fé. Né? Porque do nada acontece uma cura, acontece um milagre, acontece uma salvação, acontece, sabe, onde a gente menos espera. Né? E ao contrário da fé também, quando nós só vivemos pela fé. Quando nós só vivemos pela fé, sem a utilização da nossa razão, nós temos a propensão, né, nós somos propensos, né, a viver de uma forma fanática, né, de uma forma irracional, ou seja, de uma forma fanática, fanatismo, né, que é o que nós vemos muito por aí, o fanatismo religioso. Vou dar um exemplo aqui. Né? Grande parte daquilo que nós falamos, da teologia da hipergraça, né, vai, você consegue, é só acreditar, acredita em você mesmo. Não. E nós falamos que quando nós vamos para a vida, né, e nós passamos por momentos de dificuldade, a gente vai ver que não basta acreditar em você mesmo. Não basta você ter aquela coisa de que, eu consigo, vamos lá. Não. A mesma coisa da teologia da prosperidade.
né? Basta você ter fé e dar o teu dízimo com fé e o Senhor vai te recompensar. Irmãos, eu conheço inúmeras pessoas que são fiéis nos dízimos e nas ofertas, né? E não conseguem essas montanhas, né, de riquezas que são pregadas por aí. Né? Então, o fanatismo é o problema. O pastor está falando, como a gente vê por aí, gente. Né? O pastor está falando, se você der 10 cambalhotas aí na escada do seu prédio, você vai ser curada. Irmão, tu vai quebrar as costelas. Né? Mas o fanatismo, a fé irracional é tamanha que eu apenas acredito. Eu creio em qualquer coisa. Não uso a razão. Né? Olha, porque... Aliás, olha que coisa interessante. Não foi isso que o próprio diabo tentou fazer com Jesus quando ele disse assim para ele, né? Olha, se você se jogar daqui, dará ordens aos teus anjos, né? Tipo, ele não vai deixar você cair dessa montanha, Jesus. Né? Jesus se jogou, meu irmão, para provar e tentar a Deus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, meus irmãos. Né? Eu até creio que se ele fizesse isso realmente, né, aconteceu alguma coisa, mas ele não foi, meu irmão. Ele foi de uma forma, não vou fazer isso que você está pedindo, diabo. Né? Quem é você para tentar me ensinar alguma coisa, né? Então, assim, temos que ter cuidado. E o equilíbrio de uma vida abundante, como nós temos trabalhado nessa série aqui de estudos da Escola Dominical, nos leva a ter uma questão de uma fé e de uma racionalidade que as duas, caminhando junto, nos levam a práticas de uma vida abundante. Tá bom? Por isso eu vou repetir aqui, ó. Em nossos dias existem pessoas com boas intenções, né, que valorizam a fé sem levar muito em conta o uso da razão. Por isso elas acabam, né, enveredando, né, pelo caminho do escândalo e do fanatismo. O culto passa a apoiar-se apenas na emoção e a razão santificada é ignorada. Existe um estudo, para vocês terem uma ideia, né? Não sei se tem algum músico aí agora que pode me ajudar. Eu não vou lembrar, mas assim, que se você, por exemplo, colocar as luzes baixas, escuras, e você tocar num tom especial, eu não sei qual que é agora, irmãos, depois você pode procurar na internet que isso é verdade. Né? Aquilo leva a pessoa a uma emoção, né? Toca na emoção da pessoa. E grande parte dos cultos que nós vemos, né, não estou generalizando, existem cultos sérios, né, existem muita gente séria aí, né, mas grande parte dessas pessoas que às vezes não têm a palavra para serem ministradas, né, e querem apenas levar a emoção das pessoas, elas vão trabalhar nesse mesmo sentido, de tocar a tua emoção, de prender você não pelo que a palavra de Deus diz, mas pela emoção. Quer um exemplo? Certa vez eu frequentei uma igreja, vou dar um testemunho pessoal meu. Era uma igreja que ficava aqui na Anchieta, né? Eu saí da igreja metodista, nos meus 5 anos que eu fiquei fora da igreja metodista. Eu saí da igreja metodista e frequentei uma igreja que chamava Rio de Vida, ficava aqui no comecinho da Anchieta. Pastor Sérgio. Irmãos, não tinha um culto que terminasse, né, sem nos levar às lágrimas. E não pela beleza da exposição da palavra, e não pela beleza, sabe, da pregação da palavra, pelo toque do Espírito Santo, que pode acontecer sim, e nos levar à emoção, não. Mas nós éramos conduzidos a chorar. E aí, meu irmão, nós confundíamos isso, né, aquela questão do choro, porque, irmãos, é incrível, o choro, ele parece que ele alivia a alma, não é? Parece que quando você está preso, quando você está com uma dor muito intensa e você chora, parece que limpa o teu interior. Você sabe do que eu estou dizendo? Eu estou viajando? Diz pra mim aí, por favor, né? Mas quando você chora, limpa a tua alma, parece que você sente mais, sabe, mais leve, né? O choro tem esse poder de agir em nós. E todos os cultos que nós participávamos lá, irmãos, éramos levados a essa questão da emoção, né? De termos, sabe, aquela música e de ter aquela coisa, e a gente todo culto chorava no final do culto, e a gente saía leve, achando que aquilo era a manifestação do Espírito. Pastor, como é que você sabe que não é a manifestação do Espírito? Porque aquilo não gerava mudança. Aquilo não gerava transformação. Aquilo não gerava em nós uma consciência capaz de abrir os nossos olhos e dizer assim, eu sou pecador e careço de uma graça. E careço da graça de Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estou contando uma experiência minha. Talvez você vivenciou alguma coisa parecida aí. Escreve aí para nós também. Né? Então, irmãos, aquilo nos prendia porque era gostoso.
né? Era gostoso aquilo. Era eu, Thelma, meu irmão, né? A gente achava aquilo maravilhoso, sabe? Porque a gente não tinha isso na igreja metodista. E aquilo era maravilhoso porque eu chorava nos cultos e achava, sabe, que aquilo era Espírito Santo. Mas eu ia para casa, meu irmão, sabe? Voltava para a vida que eu tinha. Voltava para casa, depois, sabe, saía, e depois, sabe, aprontava, sabe, depois, sabe, a minha vida de pecado não continuava nada, não refletia, não tinha capacidade de refletir porque não tinha mensagem, tinha só emoção, né? Porém, começou a me incomodar justamente, não estou dizendo que a igreja metodista é a única seta, longe disso, tá? Estou falando da minha história pessoal. Porém, a igreja metodista sempre preza por essa questão do ensino bíblico. E algumas coisas começou a me incomodar depois de um tempo. Irmãos, e demorou um tempinho sim, viu? Demorou um tempinho sim. Começou a me incomodar, porque eu comecei a não ver mudança em mim, muito pelo contrário. Aquele choro já não estava mais satisfazendo, eu queria mais. Sabe, começou a despertar em mim e dizer assim, poxa, mas tem que ter alguma coisa a mais do que isso. Tem que ter algo a mais do que apenas essa emoção que eu estou sentindo. Tem que haver mudança, sabe? Tem que ter comportamento diferente, né? Pela base que eu tinha dos estudos lá da igreja metodista, lá quando eu era criança, quando eu era adolescente. Né? Foi quando eu percebi, meu irmão, esse tipo, né, de dominação fanático, né, religiosa, né, através da emoção. Né? Esse é o cuidado que nós devemos ter. Né? O culto passa a apoiar-se apenas na emoção e a razão santificada é ignorada. Esse é o grande problema e o cuidado que nós devemos ter. Né? Eu digo assim que a emoção não necessariamente nos leva a Cristo. Cristo sim pode nos levar à emoção, mas nós temos que ter esse discernimento, né? Se realmente não estamos sendo presos apenas pela emoção, por aquele sentimento gostosinho que acontece no culto, ou se realmente Deus está presente, moldando, mudando, quebrando, né, aquilo que precisa ser quebrado em nossas vidas. Da mesma forma, existem pessoas cristãs que ficam presas no extremo da razão. Né? Elas deixam o caminho da fé, da esperança e do amor e navegam por um mar de frustrações. Né? Que é o que a Silvia colocou lá, né, Sil? Você colocou exatamente sobre isso. E navegam por um mar de frustrações quando elas deixam a fé e vivam apenas pela razão. Não conseguem responder com a fé às muitas indagações da razão. Né? Na época de John Wesley, fundador do movimento metodista na Inglaterra, a situação, igreja, não era muito diferente. Né? Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ler aqui rapidinho, irmãos. Vamos fazer a pausa para ler os comentários aqui, como a gente sempre faz, né? Ah, o Ninho respondeu. Legal. A pessoa só para ela. A outra divide com a outra pessoa que tem. Amém? O Ninho, na segunda, no sentido de ser otimista ao extremo, fazer as coisas sem pensar, agir com imprudência. Contudo, a razão entra na vida com fé para o equilíbrio, ou seja, uma fé consciente. Ah, legal, Ninho. Perfeito, irmãozão. Perfeito. É isso aí. Marcos, bom dia. Deus abençoe, meu irmão. Depois você assistir também, fica tranquilo. Pastor, se esse choro não era de Deus, era do diabo? Não era não, dona Léo. Mas assim, era questão de emocionalismo. Nós ficamos refém dessa emoção. Entendeu? Não era o diabo. Né? Como também não era Deus. Né? Simplesmente éramos refém da emoção. Tudo era levado, todo o clima era criado, o culto era voltado apenas para tocar na emoção humana, né? Então não era Deus, mas também não era o diabo, era apenas uma prisão da qual nós éramos confinados, né? Para tocar a emoção, né? Então, e aí tem grande parte do cuidado que nós temos que ter. Lembra como João Batista nos ensina a pregar o evangelho? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? E muitas vezes a gente quer levar as pessoas a Cristo por causa da emoção. Né? Meu irmão, porque Deus te ama e se você não vier, você vai para o inferno, não sei o quê. Não, irmãos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O cuidado que a gente tem que ter, né, de não prender as pessoas por causa da emoção. Né? Quando Cristo ele toca no coração da pessoa, meu irmão, é fato, ele vai levar a pessoa à compreensão, à metanoia. Romanos 12, lembra a metanoia? Uma nova forma de enxergar as coisas. E essa nova forma de enxergar as coisas está relacionada a dizer assim, eu sou um pecador e eu careço de Cristo. Eu preciso da graça de Jesus Cristo.
né? Então, dona Léo, não era nem de Deus nem do diabo, era uma prisão que éramos confinados, né? A questão da emoção. Então, simplesmente tinha que ser gerado todo o culto ali, o ambiente, luzes escuras, né, música suave, aquele teclado, né, de fundo, né, para quê? Para gerar a emoção em nós, e ali nós achávamos que era Deus, né, mas não era, era apenas a nossa emoção sendo tocada, né, através do choro, tá bom? Era uma forma fanática de servir, né, falando no tempo de Wesley aqui, era uma forma fanática de servir a Deus que ignorava toda a razão e o bom senso. Mas também na época de Wesley, gente, olha que engraçado isso, né? Começava a florescer aquilo que nos livros históricos nós chamávamos de iluminismo. Né? O que era o iluminismo? Eles defendiam a razão como o caminho mais seguro para o conhecimento e ignoravam as escrituras. Entenda uma coisa naquela época, né? Rapidinho para vocês entenderem. Antes, gente, tudo era pela fé, né? Então, por isso que a Igreja Católica, desde o século IV, né, era tido como não só o local ali da espiritualidade, também como local político, né? Então, por exemplo, o rei se transformava em papa e muitas vezes o papa se transformava em rei. E era ali através da fé que se faziam o que se fez, né, durante séculos, naquilo que nós chamamos na época, Idade Medieval. Né? Então, ou seja, o rei decretava porque Deus está dizendo isso. Ninguém questionava. Mas a partir da Revolução Industrial começa aquela fase que nós chamamos, né, do iluminismo. O que é isso, o iluminismo? As pessoas começaram a criticar e dizer assim, não é pela fé, é só pela razão. A razão vai me explicar o que eu tenho que fazer. Não é o que o Papa está me dizendo, não é o que o padre lá falando em latim está me dizendo. Né? Então, o iluminismo, ele vai dar essa questão, essa visibilidade, né, do homem, tirando Deus do centro, né, e colocando a razão no centro. No centro. Né? Então, tira Deus do centro e coloca agora a razão, né, para conduzir a nossa vida. Então esse é o iluminismo, mais seguro para o conhecimento, e ignorava-se, então, a partir daquele tempo, completamente as Sagradas Escrituras e o uso da fé. Pastor, no tempo lá então, né, da Igreja Católica da época medieval, estava correto? Não, também não. Né? Por isso que nós cremos, meu irmão e minha irmã, que o movimento da Reforma Protestante é um levantar de Deus. É como aconteceu também durante muitos tempos na Bíblia. Né? Deus vai seguindo, Deus vai dando misericórdia, Deus vai dando graça. Chega uma hora que ele fala assim, chega, cara, vocês não estão mais. E aí vinha, sabe, matava o povo, levantava, sabe, os filhos do povo, dizendo assim, olha, agora vocês vão me obedecer. Sabe, são intervenções de Deus na história do homem, né, que nós cremos que Deus vem para restaurar, né, o seu culto, que Deus vem para restaurar a sua forma de agir, porque, de fato, irmãos, está nos livros históricos. Né, Sil? Exatamente, Sil, exatamente isso. O que aconteceu foi de um extremo ao outro, né? Durante a Idade Medieval, só a Bíblia responde as coisas, só Deus responde as coisas, mas num contexto não de fé, mas num contexto de dominação, né? Então, por exemplo, a Inquisição. Irmãos, olha onde nós estamos indo, hein? Que beleza! Glória a Deus, Sil. Em memória da sua mãe, viu? Que legal, viu? Que legal. Que aula hoje bem histórica, né? Em memória da sua mãe. Glória a Deus. Mas assim, irmãos, olha que interessante isso, né? Então, ia-se então para a questão da dominação através da fé, né? No contexto, não de uma fé genuína, mas no contexto assim, por que eu tenho que fazer isso? Porque Deus está mandando. Mas por que Deus está mandando? Não interessa, Deus está mandando. Você tinha a Inquisição, gente. A Inquisição era assim, né? A história vai nos dizer, para vocês terem uma ideia, que quando a Inquisição chegava em aldeias, né? Eles paravam lá seus cavalos e faziam a seguinte coisa, diziam assim, olha, eu estou ouvindo o grito dos seus parentes no inferno. Porém, se vocês pagarem a indulgência, né, nós temos poder de levá-la ao céu. Olha o extremo da fé radical, né, sem a razão, aonde era levado. Vocês estão vendo, gente? Vocês conseguem entender? Era isso que acontecia. Então, um dos casos, estou contando um dos casos que a Inquisição fazia, fora aquelas mais conhecidas que a gente sabia, né, que queimava-se pessoas, né? Muitas delas, os livros históricos protestantes vão dizer, igreja, para você ter uma ideia, de que muitos que eram queimados naquela fornalha, a história vai dizer que eram bruxas. Mas
escritos protestantes vão dizer que eram justamente aquelas pessoas que não se curvavam à Igreja Católica. Não era porque eram bruxas, não. Mas muitas delas que então somente, sabe, queriam questionar aqueles atos pela Igreja Católica. Então elas eram condenadas como bruxas, né? E eram queimadas vivas. Você está entendendo? Então olha o domínio, o radicalismo da fé que acontecia naquele tempo. Por isso que nós achamos que nós cremos que a reforma protestante foi um levantar de Deus, dizendo assim, não, é só as escrituras, né? Não é o Papa, é só Scriptus, né? Só a fé. Você não precisa pagar indulgência para tirar ninguém do inferno, né? Não, é a fé que salva, né? Que são os argumentos lá de Lutero e depois de toda a igreja, né? Que nasce, inclusive a igreja, né, metodista, que é pós-reforma ali, que acontece também. Amém, irmãos? Então a necessidade disso, e depois então, né, quando vem essa nova concepção, né, do cristianismo, surge então, dá-se mais liberdade, começa a surgir então essas pessoas que vão ao outro ponto, ao outro lado totalmente radical. Como assim, pastor? Não, então agora a gente ignora completamente as escrituras e vamos viver tão e somente da fé. Da razão, desculpa, só da razão. Eu só vou crer aquilo que eu consigo entender. Se eu entendi, creio. Se eu não entendi, não creio. Tá? Então isso é o iluminismo que acontece, né, na época ali de John Wesley. Né? Diante dessa realidade, igreja, Wesley escreve um sermão com o tema da razão, né, que é esse sermão de número 70, que se chama O Caso da Razão Imparcialmente Considerada. Na nossa perspectiva wesleyana, igreja, a razão tem a ver com afetividade, né? Está ligado ao conhecimento dado por Deus. Conhecimento dado por Deus, escreve isso aí na sua Bíblia, no seu caderno, né? Para discernir uma realidade. Wesley entendeu que a razão contribui para o conhecimento de Deus, não sendo esse o único caminho. Então não é que Wesley vai falar, não, só a razão vai nos levar a Deus. Não. Mas ele sabe que isso também é uma dádiva que Deus concede aos homens para entendê-lo junto com a fé. Né? Na abordagem wesleyana, a razão ajuda a organizar a nossa vida e abrir os olhos da realidade sem excluir a Bíblia, a experiência e a tradição. A razão em Wesley faz parte do processo de conhecimento do reino de Deus. Eu preciso ter fé. E quando eu tenho fé, aquilo me é revelado. Eu entendo, eu creio e eu prossigo a minha vida cristã. O sermão de Wesley, igreja, nos ajuda a refletir sobre alguns aspectos aqui em questão da vida, né? Para você compreender. 1. A razão pode fazer alguma coisa? Ela nos auxilia. A resposta é, ela nos auxilia a direcionar e a realizar diversas tarefas. Wesley vai enfatizar que ela pode ensinar tudo o que habilita ou a diligência, no caso assim, nos dá zelo, né, do que o homem tem inventado nesses milhares de anos. Nenhum homem pensante pode duvidar que a razão presta um serviço considerável a todas as coisas relativas ao mundo presente. Quer uma coisa? O que a tua fé diz a respeito do que está acontecendo agora? Pastor, eu não estou conseguindo compreender o que está acontecendo, porque está uma doideira. Então agora junta a tua fé, que você crê num Deus que controla todas as coisas, num Deus que é bondade, que é amor e justiça, com a razão. Você olha os noticiários e vê os povos clamando, né, por um Deus, clamando, sabe, por ajuda, clamando, sabe, por misericórdia, né? Você vê pessoas sendo destituídas do seu poder por causa do seu pecado, sejam elas na igreja ou não. A razão, então, junto com a fé, vai dizer, Deus é Deus de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, e a razão vai dizer assim, eu entendo que Deus está agindo nesse mundo. Eu entendo que Deus não é um Deus estático, que está parado como uma estátua, não. Ele está agindo no nosso mundo. Amém? Glória a Deus. Pegou isso aí? Dá um amém aí, se você crê nisso aí. Vou tomar uma aguinha enquanto você diz aí, você está entendendo, se você pegou essa aí, tá?
Amém, irmãos. Falei demais, tô com a garganta seca. Desculpa. Dá um amém aí se você consegue compreender essa aí. Então, a fé, simplificando essa resposta a essa pergunta, né, que se a razão pode fazer alguma coisa, sim, ela nos ajuda a compreender o que Deus tem feito, né, no nosso meio. Então, minha fé diz, Deus tem poder sobre todas as coisas, né, e a razão vai me dizer, Ele está agindo nesse mundo, Ele está operando nesse mundo. Amém? Segunda pergunta aqui que a gente pode responder diante de tudo isso que nós explicamos. A razão pode nos ajudar na vida cristã? A razão pode nos ajudar na vida cristã? A resposta é sim, né? Por ela conseguimos sistematizar a nossa fé em Cristo e nas Escrituras. E esse sistematizar parece um termo muito teológico, mas é um grande problema hoje para a nossa vida, igreja. As pessoas têm muita dificuldade em sistematizar, ou seja, ordenar, orquestrar as ideias sobre quem Deus é, sobre como Deus age, né, sobre qual a nossa responsabilidade diante do Evangelho. E aí acontece aquilo que nós chamamos do advento da internet, que você vai ligar, por exemplo, em qualquer lugar e você vê lá a oração não sei do que, você fala, é de Deus. E você começa a ouvir aquela pessoa, mas aquela pessoa não tem conhecimento nenhum. E às vezes aquilo embanana toda a tua cabeça, sabe, irmão? Você começa a ir por uns lados tudo estranho. E aí você fala, mas meu pastor não falou isso, mas essa pessoa aqui fala, e eu tô... E aí, meu irmão, você não consegue sistematizar quem é Deus na tua cabeça. Você entra num grande conflito de ideias, né? Então a razão ela vem contribuir, meu irmão, para realmente termos plena certeza e convicção do que as Escrituras estão nos revelando, de quem Deus é, né? Wesley nos ensina, igreja, John Wesley nos ensina que Deus nos tem dado a razão como um guia que nos ajuda a entender o que é a fé por meio da qual somos salvos. Né? O que é a fé por meio do qual somos salvos? Qual é a natureza da condição da nossa justificação? Né? Quais são os seus frutos imediatos e subsequentes? Pastor, ficou difícil. Vou simplificar para você entender aí também com a sua razão, amém? Com a sua sabedoria. O que é a fé? Né? E por meio de qual somos salvos? Irmãos, tem gente que acha que a fé vem pelas obras. Tem gente que acha que a salvação vem por ser uma boa pessoa. Né? Porém, meu irmão, como nós já estudamos aqui sistematicamente, a fé, meu irmão, a salvação ela acontece a partir do momento que nós cremos na graça redentora, salvífica e justificadora de Cristo Jesus. Ele morreu por nós, né? Ele deu a sua vida para pagar um pecado que era nosso. E quando eu reconheço isso, através da fé, mediante a fé, né, nós somos salvos. Então, assim, a razão vai nos ajudar a compreender isso. O segundo ponto aqui que eu coloquei, né? Qual é a natureza e a condição da justificação? Né? Lembra que nós falamos? Justificação, meu irmão, era aquele quesito assim, eu não posso pagar uma dívida, eu não posso ter absolvição de ninguém que seja, né, a autoridade máxima, no caso o imperador. Só o imperador podia justificar o crime. Aqui eu vou pegar um exemplo, tá? Da Valzinha. Né, Valzinha? Valzinha cometeu um crime. Então só o imperador, que era o órgão máximo, poderia justificá-la, né? Dizer assim, ó, você está perdoado, eu te perdoo. Por quê? Porque eu posso. Né? Então quando nós falamos sobre justificação, é nesse mesmo sentido que nós olhamos para Deus. Só Deus pode nos justificar, pode perdoar os nossos pecados. E nisto nós podemos afirmar que somos justificados por causa de Cristo Jesus, da morte dele naquela cruz. Né? E graças, mediante a fé, graças a crermos que ele morreu por os nossos pecados, nós somos justificados, né, em Deus. Não temos mais escrita de dívida para nós. Olha que lindo isso. E por fim, quais são os seus frutos imediatos e subsequentes? O que isso gera na minha vida? Eu preciso compreender. Eu sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Sou justificado, os meus pecados estão perdoados. E agora, como frutos imediatos, ele exige que eu tenha uma vida de santidade, que eu caminhe em direção a ele, a ser como ele é. Ainda que não sejamos na plenitude, jamais vamos alcançá-lo na plenitude, mas nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Ah, pastor, como é que você sabe disso? A razão nos ajuda a compreender, através da fé, o que a Bíblia nos diz. De novo, ó a fé e a razão.
E isso me revolta, irmãos. Eu vou ser sincero para você. Vou até tomar um pouquinho de água, tá? E isso me revolta. Porque muitos de nós estão sendo acostumados a sermos burros dentro da igreja. Desculpa a palavra. É uma palavra pesada. Eu tô falando porque eu sei do que eu tô falando. Eu sei do que eu vejo por aí. Muitos homens têm feito a mesma coisa que aconteceu com a Igreja Católica no século lá na Idade Média. Não pensar, não raciocinar, a não refletir sobre a fé. Por quê, pastor? Porque tem que acreditar naquilo que eu falo. E a partir do momento que você agir somente pela fé, sem raciocinar, irmãos, você vai cair numa cilada, você pode ser dominado. Você pode acontecer coisas na tua vida, meu irmão, que verdadeiramente irão te levar para a prisão e não te libertar como o evangelho te liberta. Por isso, meu irmão, ainda nos tempos de hoje somos levados sim a termos uma fé não pensante, a termos sim uma fé que muitas vezes não nos faz raciocinar. É muito mais fácil agora mesmo você sair dessa live e você para ir para um pastor que fica gritando lá um monte de coisa que não prega nada, mas fica é muito mais fácil e você vai falar lá está Deus do que falar Deus está aqui sendo revelado no estudo da palavra. Pronto, falei. Hashtag falei. Já que estamos falando que eu tô meio blogueirinho, hashtag falei. Vou tomar água de novo que eu fiquei nervoso. É muito mais fácil. Entendeu? Por quê? Porque eu não preciso pensar. A gente acha que hoje, né? Hoje tá cheio de gente aí na internet, é tudo de Deus. Irmãos, olha para a palavra. No tempo deles já tinham pessoas que estavam difamando o evangelho. Existem caras hoje, meu irmão, que tem milhões de seguidores, que estão falando mentiras, que estão pregando absurdos, né? Ai, pastor, mas é tão gostoso ouvir eles, mas são obras do diabo. Irmãos, o apóstolo Paulo já nos adverte aqui. Leia, pense, reflita. Cristo, meu irmão, como ele disse aqui, olha, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Ele está dando uma bronca nos coríntios aqui, parem de ser crianças. Né? Na maldade, sim. Na maldade pode ser criança, não seja mal. Porém, sejam maduros no entendimento. Irmãos, desde o tempo de Jesus Cristo acontecia isso. A gente vai achar que agora, só porque está no YouTube, é de Deus. O camaradinho esses dias aí, meu irmão, milhares de seguidores, falou. Se vocês quiserem, eu posto o link para vocês assistirem. Que essa aqui não é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tem uma hora que fala que Deus mata as pessoas, na outra fala que Deus quer salvar. Que falta de compreensão. O cara não para nem um minuto para entender. E vai lá você ver, meu irmão, tem muito mais gente assistindo ele do que aqui. Muito mais. Porque é mais fácil ser burro. É mais fácil, sabe, dar uma de burro, de ignorante. Entendeu? Irmãos, saiba que para termos essa liberdade, quando nós falamos de reforma protestante, homens e mulheres perderam a sua vida para que chegassem até nós. Para que fôssemos verdadeiramente livres por essa palavra. E aí agora temos trocado essa palavra por um youtuberzinho aí de porcaria falando besteira. Ah, mas ele tá... Ai, pastor, mas olha o fundo, a igreja dele é preta. Ah, pastor, nada contra a igreja preta. Nossa, tem uma parede lá preta também. Mas olha, o sonzinho lá é gostoso, pastor. Tá igual eu fiquei, meu irmão, preso por sentimentalismo. E os caras vão te levar porque tem uma ótima oratória. Você acha que eles vão colocar um gago? Nada contra os gagos, mas você acha que vai ter um gago lá falando besteira pra você? Não, o cara tem uma oratória melhor do que a minha. E que se você não tiver firmado aqui, vai te levar pro inferno. Vou tomar mais água. Põe açúcar aqui na minha água, aqui, por favor. Amém, irmãos? Vamos ver o seguinte. O que a fé, o que a razão não consegue fazer? O que a razão não consegue fazer? Presta atenção nisso. A razão tem os seus limites. Como eu falei, a gente não pode ir aos extremos. Como, por exemplo, ela não pode produzir fé. A razão não pode produzir fé.
Embora ela sempre seja consistente com a razão, ainda assim a razão não pode produzir fé. No sentido bíblico da palavra fé, né? De acordo com as escrituras, que lembra que nós lemos lá em aulas passadas? Né? Evidência ou convicção das coisas que não são vistas. A razão sozinha, igreja, também não pode produzir esperança. Né? Wesley vai dizer assim, eu quero dizer a esperança bíblica, por meio da qual nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. A razão não consegue explicar isso. É a fé que gera isso em nós. Essa alegria que nós temos de um Salvador. Essa alegria que nós temos e compartilhamos, meu irmão, de que nós precisamos de um Salvador. Isso é a fé, não é a razão. A razão pode nos ajudar a compreender, mas ela não pode gerar isso em nós. É os limites da razão. Né? Consequentemente, a razão, sendo incapaz de produzir fé, deve ser igualmente incapaz de produzir esperança. A razão também não pode produzir o amor de Deus, igreja. É óbvio, já que ela não pode produzir a fé ou a esperança, por meio das quais somente esse amor pode fluir. Porque a palavra vai nos dizer, meu irmão, que para agradar a Deus nós precisamos ter fé de que Ele exista. Né? De que Ele é verdadeiro, é real. E como a razão não pode produzir o amor de Deus, tampouco ela pode produzir o amor ao nosso próximo. Eu não posso, toda vez que nós falamos que é uma decisão, nós partimos do princípio de amar ao próximo, é uma decisão de que não é uma produção humana, uma produção humana. É o Espírito derramando o amor ágape de Deus em nossos corações. E a partir daí eu vou amar o meu próximo. Aí eu tomo uma decisão, não é um sentimento. Eu preciso aprender a amar a Silvia para ajudar ela. Né? Não, o amor ágape não é um sentimento, o amor ágape é uma decisão. E que essa decisão só é gerada e é capaz de tomar o nosso coração a partir do momento em que ele é derramado pela fé do próprio Deus em nossas vidas. Percebemos assim a importância desses dois elementos, né, para desenvolver uma cristã saudável, fé e razão. Para melhor aproveitá-los, é importante reconhecer que a fé não nos dará todas as respostas. A fé não nos dará todas as respostas. Não é porque cremos em Deus e na palavra que entenderemos todos os fatos da vida, mas aquilo que Deus nos revela pela fé precisa ser praticada com o uso da razão. Pastor, de onde você tirou isso? Deuteronômio 29, 29. Lá está dizendo que aquilo que está oculto é de Deus e aquilo que foi revelado é para que prossiga conosco até o fim dos nossos dias. Né? Então, Deuteronômio 29, 29, Deus fala isso para o povo: aquilo que está oculto é meu. Aquilo que eu lhes revelei, isso é para vocês. Né? Nem tudo que vivemos pela fé se explica pela razão. Né? Eu falei um pouquinho antes disso, dei um spoiler. Quantas vezes nós vivemos ou testemunhamos intervenções de Deus na vida sem que tenhamos como explicar? Você é prova disso, eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida, da sua família, daqueles que te cercam, você experimentou, vivenciou o milagre, aonde a razão não pode compreender, aonde a razão não consegue explicar, porque é fé. Né? Uma doença incurável que desaparece, problemas insolúveis, né, que de repente são resolvidos, né? Causas consideradas perdidas que acabam sendo ganhas. Tudo isso pode acontecer como resposta de Deus a quem o busca com fé. Pela fé que acreditamos no Deus único e trino. E por mais que se tente explicar este e outros mistérios da fé, a razão não vai dar conta. Né? E não há nada de errado em não ter explicação para tudo. O que não pode faltar é a fé. Ter fé não nos isenta de raciocinar, igreja. Entenda isso. Ter fé não nos isenta de raciocinar. Há uma responsabilidade de nossa parte de viver nessa vida justamente buscando a santidade e fazendo escolhas. E fazendo escolhas que agradem a Deus. Para isso, usamos a razão. Não dá para nos alimentarmos da vida só porque cremos que Deus está conosco e cuida de nós. Nós sabemos pela fé que isso existe. Ou porque estamos com os olhos na vida eterna. Nós cremos nisso. Viver hoje com fé e razão, dependendo de Deus para conduzir as ambas, tanto a razão quanto a fé, é sabedoria vinda de Deus. Isso é sabedoria vindo de Deus.
Para concluir, que horas são? Precisamos terminar. A razão santificada por Cristo, igreja, é a ferramenta necessária para a nossa condução na vida. Nós devemos acolher a razão como um dom precioso de Deus. Wesley conclui seu sermão dizendo assim: eu me permito agora acrescentar umas poucas e claras palavras. Primeiramente a você que subestima a razão. Nunca mais fale de maneira dura, incorreta e em tom de deboche contra esse precioso dom de Deus. Reconheça a lâmpada do Senhor, que tem sido fixada em nossas almas para excelentes propósitos. Entenda o que Wesley diz, entenda o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Diz o apóstolo Paulo aqui no texto que nós lemos, eu falo muito mais línguas do que vocês. Tá lá, lê lá. Porém, eu prefiro falar 5 palavras que vocês compreendam para que sejam edificados, do que falar 10.000 palavras aonde ninguém entenderá o que eu estou dizendo. Paulo está negando o dom das línguas? Paulo está negando a fé? De jeito nenhum. Ele está dizendo que com a razão, junto com a fé, nós podemos alcançar uma vida abundante, uma fé saudável, entendendo o agir de Deus e crendo que Ele está agindo em nosso mundo. Amém? Amém? Deixa eu ler se tem algum comentário aí. Se você tiver algum comentário, manda para mim aí em nome de Jesus Cristo. Alguma pergunta, alguma dúvida, né? E isso é importante, meu irmão, para os nossos tempos, né? Porque nós vivemos tempos onde, de novo, né, o dom tem sido mais valorizado, né, do que a razão e a fé, essa combinação dos dois. Né? Eu digo de novo, com experiência vivenciadas, né? Às vezes você vai em algum culto, meu irmão, 5 minutos de palavra e 10, 20, 30 minutos de gente falando em línguas, de gente orando em línguas, né? E você não entende nada. E é engraçado que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer isso, né? As línguas constituem um sinal não para os que creem, porque eles não entendem nada, né? Mas para os que não creem. Não para os que creem, desculpa, mas para os que não creem. O que o apóstolo Paulo está nos querendo dizer? Quem ouvir lá fora vai dizer assim, oxe, isso aí é sobrenatural, isso aí eu preciso entender um pouquinho mais. Mas para quem crê, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu não estou entendendo nada do que você está dizendo. Né? É muito interessante esse texto para você se aprofundar, para você refletir sobre ele com fé e razão. Amém, meus irmãos? Acho que não tem, deixa eu ver se tem algum comentário. A Valzinha colocou aqui, Deuteronômio 22, 29, perfeito. Ter fé não nos isenta da razão, perfeito. Eu experimentei o agir de Deus desde sexta-feira, amém, seu. Somos testemunha, viu? Somos testemunha, graças a Deus. Amém. Quero orar por você, meu irmão, antes de nos despedirmos, lembrando, às 4 horas da tarde tem escola dominical. E eu quero louvar a Deus, em especial a você, meu irmão, que participa da escola dominical. Né? Tenha isso como prioridade na tua vida. Tenha isso como prioridade a participação na escola dominical. Pastor, tem alguma coisa que eu não entendi? Reveja esse vídeo. Pastor, eu continuo não entendendo. Mande perguntas. Seja no meu particular, sabe, aí no Facebook, né? A gente recebe essa pergunta. Né? Irmão, a palavra nos liberta. A palavra não nos aprisiona. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que a razão e a fé, juntas, andando lado a lado, nos conduzam ao pleno entendimento de quem é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela escola dominical. Hoje a escola dominical celebra, né, a sua existência aqui no Brasil, a escola dominical metodista. Né? Eu falei, eu preciso ver direitinho, irmãos, eu me confundo sempre com as datas. Acho que são 138 anos, né, de escola dominical. E isso para nós é motivo de muita alegria. Eu tenho certeza que hoje você foi edificado. Eu fui, você foi? Isso é a escola dominical. Né? O tempo de nos aprofundarmos nas escrituras, de conversarmos, de falarmos o que a gente pensa, né? E de termos as explicações da escritura. Né? Então, valorize a escola dominical. Né? Como eu disse, meu irmão, eu quero dizer, infelizmente, tem muitas igrejas que estão acabando com a escola dominical. Né? Porque não está tendo frequência, porque as pessoas não vão, entendeu? Como eu disse, porque é mais fácil ter uma fé burra. Né? É mais fácil acreditar somente no que estão falando do que, sabe, eu ser instruído na palavra. Né? Valorize a escola dominical.
16 horas, você tem um adolescente aí na sua casa, meu irmão, entre em contato conosco, nós temos aula para eles também, tá bom? E eu espero cada um de vocês às 18 horas para prestarmos um culto racional ao nosso Deus, de muita fé, mas também sabendo exatamente o que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo, porque nós o conhecemos mediante a fé que nos foi revelada. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos. Em especial, Senhor, eu te agradeço, Pai amado, porque eu me lembrei da fase, Pai, onde eu fui preso, Senhor, onde eu fiquei preso durante muito tempo pela emoção. Sem, Pai amado, ter a razão e a fé andando lado a lado, uma cooperando com a outra. Vivemos um tempo, Senhor, onde muitos têm pregado, Senhor, que elas são inimigas, que elas, ó Pai amado, não podem caminhar juntas, ó Pai. Isso, Senhor, numa clara tentativa, Senhor, de dominação, Senhor, dos teus filhos, ó Pai. Isso numa clara evidência, Pai amado, de pessoas que têm, Pai amado, prazer, Pai, de conduzi-las para onde elas querem e não para onde o Senhor quer nos levar. Senhor, em nome de Jesus, como nós falamos aqui, nós cremos que o Senhor está agindo neste tempo. Pela fé, sabemos que o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas. Muito pelo contrário. O Senhor está no controle de todas as coisas. E temos visto, Senhor, através da fé que temos em Ti, Senhor, o Teu agir nesta terra. Temos glorificado ao Senhor, ó Pai amado, porque o Senhor tem derrubado palcos, ó Pai, para construir verdadeiros púlpitos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos a cada dia compreender, Pai amado, como é o Teu mandamento, de que amemos ao Senhor, Pai amado, com todas as nossas forças, com tudo aquilo que nós temos, com todo o nosso entendimento. E sabemos, ó Pai, que esse entendimento não vem simplesmente pela razão humana. Ela tem que estar alicerçada também na fé, para que o Senhor nos revele, Pai amado, quem o Senhor é e qual é o Teu propósito. Eu oro, Senhor, agradecendo, Pai amado, pela Igreja Metodista, Senhor. E esses 138 anos, ó Pai amado, dessa prática da escola dominical. Que tem sido um tempo, Senhor, de despertamento na vida das pessoas. Tem sido um tempo, Pai amado, de abrir os olhos, Pai amado, de tirar as escamas dos olhos, ó Pai. De levar-nos, ó Deus, a uma prática espiritual sadia, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Como nós ministramos aqui também, Pai, nós pedimos que a escola dominical continue, Senhor, em evidência contra toda intenção do diabo, Senhor, de tentar destruí-la, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que o diabo vem, Senhor, para nos confundir. Como nós ministramos domingo passado, ele não cria nada. Ele vem para nos confundir, ó Pai. Confundir, Pai, no sentido de que nós não precisamos crescer no entendimento da Tua palavra. De nos confundir, Senhor, achando que nós não precisamos, ó Pai amado, da escola dominical. Que o culto somente está bom. Desperta o Teu povo, Senhor. Desfaz, ó Pai amado, as armadilhas do diabo. Quebra, Senhor, Pai amado, esse laço, Senhor, que tem prendido tantos e tantos irmãos, ó Pai. Liberta-os, ó Pai amado, de uma fé irracional, Senhor, que tem servido de morte. Pai, quantas pessoas nós temos conhecido, Senhor, que estão com as suas fés destruídas, ó Pai amado, porque foram levadas, ó Pai amado, por homens do diabo, Senhor, que tinham aparência de anjos, ó Pai, mas eram diabos, ó Pai. E conduziram, Senhor, Pai amado, a uma prática de fé destrutiva, pesada, carregada, Pai amado. Onde nós bem sabemos, ó Pai, que a Tua verdade liberta. Que a Tua verdade, Pai amado, tira, Senhor, como o Senhor mesmo diz, o nosso fardo pesado. E oferece-nos o Teu, Pai amado, que é leve. Que a Tua verdade, Senhor, contra toda ação do inimigo prevaleça. Que a escola dominical, Pai amado, prevaleça. Contra todas as dificuldades, que ela prevaleça. E que aonde chegar essa ministração, Pai, essa aula, Senhor, nós clamamos. Desperta os Teus filhos, Pai, a voltarem, Senhor, para as suas igrejas, para voltarem, Senhor, às escolas dominicais, ó Pai. Para termos, ó Pai, um povo que não mais perecerá por falta de conhecimento. Antes, ó Pai, transformará, Senhor, esses últimos dias, essa nação, Pai amado, sabendo exatamente quem Tu és e sabendo o que o Senhor deseja de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã que nos assistiu hoje e todos aqueles aonde chegar esta aula para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.
Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus abençoe seu domingo, um bom almoço para vocês e até daqui a pouquinho o nosso culto às 18 horas aqui no Face também. Lembrando, meu irmão, acabando aqui, lá por volta de 2 horas da tarde, esse mesmo vídeo vai estar no YouTube da igreja, tá bom? Se você quiser acessar, é um pouco mais fácil para alguém, né? Se for mais fácil para você, desculpa, IMCD Oficial, tá bom? Só procurar lá na barra de procura do YouTube, IMCD Oficial, tá bom? Vai lá na aba lá Escola Dominical, tá lá na aba Escola Dominical, clica lá, reassiste, envia para alguém o link, ou se você quiser também, vai estar aqui já salvo a partir de agora mesmo, aqui no Facebook da igreja. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês e vamos adorar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Razão e fé caminham juntas. Glória a Deus. Oi, Martinha, graça e paz. Lúcia, paz, minha querida.